Eu sou preta, eu sou gorda, eu sou maravilhosa. Vamos ser todo mundo quem você é, que vai ser muito melhor. Se ame do jeito que você é. Eu sei quais são os meus valores. Porque o amor próprio é o escudo. Você tem que ser o que você quer, não o que eles querem. Eu sei que eu sou bonita do jeito que eu sou. Ou você cria a sua percepção de você, ou então você vive na percepção sua dos outros. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, beleza, eu estou gostando. Qual a importância da imagem para cada um de nós? O que nós esperamos receber quando nós estamos montando uma imagem para apresentar às pessoas que nos cercam? É muito interessante a gente observar que nós não percebemos que estamos montando uma imagem. Claro que tem algumas situações, quando a gente prepara o cabelo, algum tipo de olhar, aquele sorriso forçado na foto, que a gente tem consciência dessa imagem. Mas a imagem principal, ela não é percebida por nós, ela é um ponto cego. Ela é criada a partir do nosso inconsciente, nós montamos esse inconsciente pelas vivências, nós montamos esse inconsciente a partir da maneira como somos recebidos, como somos percebidos. E isso começa muito cedo. Já é uma coisa assim desde a infância, porque uma coisa que já é da sociedade, a pessoa sempre tem que ter um padrão. E eu nunca fui dentro do padrão, eu sempre fui gorda, sempre fui preta, sempre tive o cabelo crespo. No tempo da escola, era muito pesado, assim, né? Porque eu ainda era uma criança e eu sempre tinha aqueles apelidinhos que eles falavam, que agora eles falam que é bullying, mas antes era só uma brincadeirinha, era simples brincadeirinha. Mas que era uma coisa que já magoava, né? Também lembro de uma vez que meu pai falou pra mim: olha, se você emagrecer um pouquinho, eu compro roupa nova pra você. E, tipo, na época eu achei demais ele ter feito isso. E, tipo, só que também nunca segui na frente. Mas hoje em dia que eu parei pra pensar nisso, eu falava: caraca, eu tinha que emagrecer pra valer alguma coisa, pra ganhar alguma coisa. E, tipo, isso aí não se faz com uma criança, de jeito nenhum. Começa aos 9 anos a minha fase de tentar emagrecer e de correr atrás de um corpo que às vezes nem eu sabia o que era o corpo ideal, mas que a minha mãe, pelo sobrepeso, talvez tinha medo da filha também ter as dificuldades que ela tinha de comprar roupa, das pessoas olharem torto ou de ser ponto de referência. Ai, tá vendo aquela gordinha? Então acho que veio que meio por um cuidado dela e o excesso de cuidado às vezes acaba atrapalhando na criação dos filhos. Quando eu percebi que tinha alguma coisa diferente em mim, assim, no geral, acho que mais ou menos quando a gente começa a ficar mais nessa fase de adolescente, a partir dos 10 aos 12, que a gente começa a entender como as pessoas interagem com a gente, como os amigos interagem com a gente. Na infância eu não me sentia representada por ninguém, assim. Quando eu via um preto na televisão, uma preta na televisão, uma empregada doméstica, um motorista, não desmerecendo as suas funções, porque cada função tem seu devido valor. Por que eu não posso estar lá uma preta, uma gorda, sendo lá a dona da loja, a dona da porra toda? A sociedade, ela vai se caracterizar tanto como coesiva como coercitiva, que a gente fala. Então ela sempre vai tentar manter os indivíduos coesos, eles vão tentar manter os indivíduos em grupo. A contrapartida disso é que ela é coercitiva. Ou seja, a gente vai ter sempre um elemento de cobrança social em cima do indivíduo, não importa em que grupo a gente esteja. Eu passei por uma fase nos 14 que eu acho que eu engordei uns 10 quilos. Assim, do começo pro final do ano. Eu tive uma professora que ela falou: impossível você ter engordado 10 quilos, não ter crescido 1 centímetro. Como assim? Só que depois, quando eu parei pra me olhar no espelho, eu entendi que eu tinha encorpado. Meu quadril tinha crescido, meus seios tinham desenvolvido. Então, assim, eu tinha passado por um processo que eu não ia mais crescer de altura. Mas meu corpo tinha adquirido formas. Toda a educação física tinha um controle, mais ou menos um controle, assim, que o professor pegava e pesava todo mundo.
Mas ficava todo mundo olhando ali. Eu sempre queria ser a última, porque todo mundo já ia ir embora. E nunca ele deixava, ele queria ficar lá, ficava todo mundo lá, e ele não deixava eu ser a última, eu ficava lá e todo mundo olhava e começava a debochar de mim. Tem essas brincadeiras assim, tipo, corrida de saco, essas coisas de correr assim. Com a gente que quando você é uma criança gorda, você, tipo assim, nem sempre, porque tem gente, mas assim, na maioria das vezes você fica pra trás, os outros ficam debochando de você. Às vezes eu já ouvi falar pra mim, você... As pessoas chegarem e falar que eu sou um saco de bosta. Porque eu tava demorando pra chegar. Isso é triste, isso é perigoso, mas é real. E é a partir desse momento que nós entendemos que eu me enxergo dessa forma, eu me defino, porque houveram definições no meu passado, eu vou começar a fazer alguns questionamentos. E aí sim, começo a perceber o que eu quero ser, como eu me sinto confortável em ser. Quem de nós não foi olhado de uma maneira enviesada? Quem de nós não foi olhado com desdém? Eu fui numa loja em Jacareí, eu queria comprar uma saia. E só tinha saia curta, minúscula, que assim, acho que tinha uns 15 centímetros de pano. E do tamanho 34 ao 42. Mas a moça olhou pra mim dos pés à cabeça, olhou pra minha mãe e falou pra ela, a gente não tem. Aquilo deu um estalo na minha cabeça e eu falei, nossa, se eu não for dentro daquele padrão, eu vou ter que usar coisa até o pé. E eu fiquei muito chateada com aquilo por um bom tempo. Não que a roupa assim de idoso não seja legal, mas tipo, eu sou jovem, eu quero uma roupa pensada pra mim. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu comecei a implicar comigo, olhando assim, o externo, foi o cabelo. Quando a gente começa, as pessoas começam a falar cabelo ruim. E não é um cabelo ruim, é um cabelo diferente, é uma coisa que não tá dentro do padrão. Tive franja índio, só pra, tipo assim, aquela aqui, assim, só pra eu conseguir, tipo assim, entrar ali mais ou menos ali no padrão de beleza estipulado pela sociedade. Tava na moda. A forma do meu cabelo não interfere na minha mente. A forma do meu corpo não interfere se eu vou ser uma boa profissional ou não, ou se eu vou ser uma boa amiga ou não, se eu vou ser uma boa mãe, se eu vou ser uma boa companheira, se eu vou ser uma boa pessoa dentro da minha sociedade. Para a sociedade, para as pessoas, eu ser gorda é um problema. Não, você tem que emagrecer. É que nem assim, sempre assim, nossa, você tem um rosto tão bonito, você emagrecer está valendo. Aí já falo, se você ficasse quieto, também já tava maravilhoso. A sociedade que me olha porque eu tenho um corpo diferente do que é apresentado como ideal, porque o cabelo é diferente, porque me falta uma parte do corpo, porque eu apresento alguma marca de nascença, ela começa a colocar em cima de mim um peso muito grande, como ela deve ter colocado em cima de você. Um peso muito grande. Qual marca você traz? E eu lembro também de uma época que tava no auge as meninas anoréxicas, que tinham os blogs das meninas, que tinham fotos, que elas falavam o que elas tinham que fazer. Eu lembro que eu cheguei até a entrar nesses blogs e buscar o que elas faziam para tentar chegar nesse corpo ideal que todo mundo cobra, que a sociedade cobra e que eu não estava dentro dos padrões. Eu acho que você começa a se interiorizar aquilo e aquilo começa a te fazer muito mal. Você começa a se julgar muito, botar muita pressão pra você tentar se encaixar numa coisa que você realmente não é. Minha mãe fez a cirurgia bariátrica e eu me lembro dos episódios em que ela comia e ela ia no banheiro para vomitar. E eu comecei a ver ela emagrecer. E, consequentemente, eu comecei a colocar na minha cabeça que o vômito era uma maneira de emagrecer. E foi aonde eu comecei a forçar os vômitos e aí tive que procurar uma psicóloga porque eu estava com bulimia.
Quando a gente fala, então, de indivíduos femininos e masculinos, principalmente quando a gente fala do papel feminino e do papel da mulher na sociedade, a gente vai ter uma determinada cobrança de gênero. A gente sente e a gente percebe essa cobrança de gênero muito maior em cima das mulheres, a forma como elas vão ter que se vestir, a forma como elas vão ter que se portar, até porque a imagem corporal ela é um tipo de mediação. Como a gente adentra um local, a roupa que a gente usa, o cabelo que a gente arruma ou a gente não arruma, a forma como a gente fala, a forma como a gente se porta nos locais e também a nossa cor de pele, elas são elementos que vão ser considerados quando a sociedade olha pra gente. E esses elementos, eles podem ser também coesivos ou coercitivos. Então você pode ter um momento em que você é o único diferente. E quando você é o único diferente, a sociedade vai tender a tentar normalizar a sua diferença. Você já vai tentar te colocar dentro da norma. Um outro episódio que me marca bastante também foi uma fase do meu namoro. Que eu lembro que meu namorado falava pra mim que se eu engordasse ele ia terminar comigo. E então eu já tive a cobrança do excesso de peso quando pequena. E quando namorava, ele também vinha cobrando. Não engorda, se você engordar eu não vou mais ficar com você. Eu demorei muito pra me envolver com menino, sexo oposto, essas coisas, porque eu me achava que eu não era adequada. E assim, a gente vai passando por um processo todos os dias e vai entendendo que enquanto você não se adequa, você não é boa o suficiente. E isso vai afetando você até você chegar num ponto que você fala, é um basta. Então assim, você fala, não é isso que eu quero pra minha vida. Que marcas você traz que fazem com que você hoje se defina, eu sou assim? Será? Será que você realmente é assim ou você aprendeu a ser? Quando te olharam na infância porque você apresentava um corpo não condizente com o esperado, o que restou desse olhar? Medicação eu já tomei todas, possíveis, impossíveis, e chás, e dietas, e eu lembro de uma época que eu fiz tratamento com medicação para quem tinha enxaqueca, e eu tomei o remédio, eu perdi a noção do espaço, eu não conseguia atravessar a rua. Na minha época de adolescência, eu não sorria para tirar foto. Eu não sorria. A criança ainda assim, mas a adolescência não usava roupa colorida, usava sempre uma roupa preta, porque os outros falavam que preto emagrece. Não usava assim, blusa sem manga para não aparecer assim. Não usava blusa muito aberta, nada de roupa curta, era sempre uma calça, uma camisa, nada que mostrasse o meu corpo. Somos um quebra-cabeça formados por muitos olhares. Mas existe um olhar que é fundamental e que costuma também ser o menos observado, que é o próprio olhar. Precisamos entender qual o olhar que estamos lançando sobre nós. Precisamos entender que esse olhar, ele é fragmentado. Por que fragmentado? Porque ele é composto por muitos olhares. O olhar que eu lanço sobre mim mesmo, o olhar que me revela, o olhar com que eu percebo quem eu sou, ele é composto por muitos olhos. Observa isso. Pensa em você. Quantos olhos te olham para você formar o seu auto-olhar? Quando você identificar, aí você começa a fazer uma seleção. O que precisa ficar e o que vai ter que ir embora. A autoimagem, ela na verdade é um conceito não solitário. A autoimagem é um conceito social. Eu me percebo da maneira que o outro me trata. E aí eu monto quem sou eu. Aí a mudança toda veio quando eu comecei a trabalhar numa loja de roupas plus size. Que eu vi que tinham mulheres que também tinham a mesma dificuldade de se aceitar como eu. E ver os clientes entrando no provador e ficar feliz, acho que foi onde começou a minha maior mudança de aceitação. Depois que eu entrei na faculdade também, tinha umas meninas normais, tinha umas meninas magras. O bloco da comunicação é do lado da educação física, então que você mais vê a menina tipo modelo, aquelas... Você vê meninas de todos os tipos. As que malham bastante, mas você vê principalmente as meninas modelos passando pra lá e passando pra cá.
eu comecei a ver que, assim, as pessoas iam pra faculdade, estavam nem aí umas pras outras, segue o baile. Mas daí eu comecei a entender que eu podia ficar arrumada e usar umas coisas diferentes do que eu tava acostumada. Então eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero um short. Vamos sair pra comprar? Daí um belo dia, tava muito calor, e eu fui de short pra faculdade e o mundo não explodiu. Então, assim, acho que esse processo de aceitação são pequenas coisas que você vai fazendo e que vão te fazendo melhor. Entrar na faculdade e abrir um pouco meus olhos, minha cabeça, e me fez ver que tem mais gente também que passou por tudo isso e que agora também estão tacando foda-se, porque não dá, você não vive se você ficar... Vive de fazer dieta, você não vive pra você. Você começa a viver pros outros, porque você quer tanto se enquadrar numa coisa que você acaba se perdendo pra todo esse processo que você quer pra você chegar lá, você se perde nesse processo. Muitas vezes. Mas então acho que agora que a gente tá vendo mais as meninas e os meninos também dando esse, não, chega, não vou viver pra isso mais, não dá. Eu fiquei aí um pouco mais de 6 meses desempregada e eu não tinha dinheiro pra relaxar o cabelo, como sempre. E aí eu fui ficando esse tempo todo sem alisar. E aí eu consegui ficar 6 meses. Aí eu voltei a trabalhar de novo. Aí eu falei assim, já que eu fiquei 6 meses, então dá pra ficar um pouco mais. Aí eu queria colocar uma trança. Foi desse período que eu comecei, assim, a me ver. Porque, assim, a me ver como, sim, uma mulher preta, uma mulher gorda, a me assumir. Quando eu coloquei a trança, eu já comecei a me sentir, assim, né? Aí eu comecei a me olhar no espelho e falar pra mim mesma, nossa, você é bonita, você é linda, nossa, que sei lá o que. Ficava falando isso pra mim mesma. Aí comecei a mudar as coisas dentro de mim. Comecei a pensar que ser gorda não é um problema. Aí as pessoas, sempre que você fala assim, ser gorda não é um problema, aí as pessoas vai e falam, não, mas tem que ver a saúde, que sei lá o quê, que blá blá blá, tem que ver o coração, tem que ver a pressão. Às vezes as pessoas que têm infarto aí, que morrem de pressão alta, a pessoa é magra. Aí você fala que você tá de boa. Ah, mas eu não acredito que sei lá o que, blá blá blá. As pessoas têm que aceitar o close. Eu sou preta, eu sou gorda, eu sou maravilhosa. Foi uma fase muito legal pra mim, foi um divisor de águas. E eu acho que nesse momento também já tava ficando com um pouco mais velha. O lado espiritual entrou também, que foi onde eu comecei a me aceitar e a entender que as pessoas tinham que me aceitar do jeito que eu era, porque não era o meu físico, era a minha essência que valia, mais do que realmente o físico. Então eu comecei a entender que a mudança era necessária por questão de saúde, por questão de bem-estar e para mim. O seu corpo é sua canoa. Você está dentro dele. Mas essa canoa pode ser conduzida por diversos rios. Escolher o rio é uma questão de estratégia. A canoa está definida. Mas mesmo essa canoa, pequenas arrumações, pequenas coisas podemos fazer. Eu posso mudar meu cabelo. Eu posso mudar uma postura. Eu posso mudar até a cor dos meus olhos. Eu posso fazer uma tatuagem. A minha canoa, ela pode sofrer alguns arranjos, mas essa canoa é minha. Ela é só minha. Ninguém pode tirá-la de mim, a não ser a morte. Ela é minha e eu vou cuidar dela. E essa canoa, eu tenho a obrigação de escolher o melhor rio para ela trafegar. Eu não preciso aceitar o rio na qual eu nasci. Eu posso falar, obrigado rio, mas eu me despeço de você, porque agora eu escolhi um outro caminho que me leva para o mar que espero atingir. Eu sei que não é fácil, é muito difícil você ligar o foda-se pras coisas, tipo, ligar mesmo. Mas chega a hora que você tem que ligar, ou então você fica preso naquilo. Você não vive mais pra nada, então você tem que fazer o que é certo pra você. São essas horas que a gente tem que pensar o que é bom pra você. Você não pode pensar em ninguém mais. Porque ninguém mais tá pensando em você. Eles estão pensando em te ver bonitinha, magrinha, usando 36.
Eles te conhecem por fora, não por dentro. Então não vale de nada a opinião deles. Assim, as pessoas têm que deixar essa coisa desse padrão que tem que ser coisa, tem que ser tudo ali, magrinho, não. Vamos ser nós mesmos, ser gorda, se ame do jeito que você é. Você não vai ficar ali se encaixando ali naquele padrãozinho. Olhe-se no espelho, diga, eu me amo. Que nem eu. Eu me olho no espelho e falo assim, antes de eu sair sempre. Quando eu tô lá me maquiando, passando batom, nossa, você tá linda, hein? Caraca, eu te pegava. E, tipo assim, fico falando várias coisas pra mim mesma. Porque, assim, eu me sentindo maravilhosa, as pessoas vão me achar maravilhosa. Se não achar, também tá bom, eu tô achando. Short jeans, short curto, saia curta. Jamais quero usar isso antes. Agora, uso. Se eu quiser, nossa, qualquer hora, qualquer lugar. Não tem ninguém pra falar, nossa, isso aí não vai ficar bom, porque você tá meio acima do peso. Meio não, né? Você tá acima do peso e não vai ficar bom. E eu tô nem aí. Depois de toda essa mudança, teve, lógico, o ajuste de hábito alimentar que eu mudei, atividade física, mas pro meu bem-estar, pensando na minha saúde, pensando na minha parte espiritual, que hoje em dia conta muito, eu acho que me ajudou também bastante a me aceitar do jeito que eu sou. Graças a Deus, hoje eu acho que eu aprendi a não ligar porque o outro fica falando de mim. Eu sei quais são os meus valores, eu sei que eu sou bonita do jeito que eu sou. Se eu tô com uns quilinhos a mais, eu sei que isso não vai me subtrair em nada. Então, assim, eu sei que eu tenho meu valor e eu não deixo mais as pessoas ficarem me atingindo. Se ame, porque o amor próprio é o escudo. Se você se amar, qualquer pessoa que vir falar pra você que você é isso, que você é aquilo, você não vai ouvir, vai bater e vai voltar pra pessoa mesmo. Viva pra você, não viva pra ninguém mais, porque é muito fácil as pessoas falarem como é que você tem que ser, muito fácil, como é que você tem que entrar na forminha, é muito fácil. Só que agora, você viver isso, eles não vão passar isso por você, então você tem que seguir o seu coração, você tem que fazer o que for melhor pra você. E literalmente tacar o foda-se pras pessoas que acham que sabem como você tem que ser. Que você tem que ser o que você quer, não o que eles querem. Esse processo de autoaceitação, a gente começa a finalizar ele pra você começar a se amar. Eu acho que quando você começa a se sentir melhor, as pessoas se sentem melhor, as pessoas falam que você tá mais bonita, mas não porque você emagreceu, mas é porque você tá mais bonita, porque você tá resplandecendo tudo aquilo que tem dentro de você. Você tá projetando pra fora as suas coisas boas, tudo que você tem de melhor. E as pessoas começam a observar e falar, nossa, essa pessoa é bonita. Ou você cria a sua percepção de você, ou então você vive na percepção sua dos outros. Mas talvez seja muito mais importante nós percebermos que, eu acho isso bonito pra mim, mas isso não é bonito pra você, e tudo bem. A gente começar a achar a beleza na diversidade, isso também vai ser um elemento que vai trazer muito mais paz social do que a própria normatização que às vezes é imposta por uma mídia, ou por uma indústria, ou por uma classe social. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, beleza, eu estou gostando.